Bom, gente, prazer. Meu nome é Camila. Eu vou estar falando um pouquinho sobre, então, carreira, né? Falar um pouco sobre DevOps no exterior. E já vou dar um spoiler, né? O que muda... Ó, chegou um botafoguense, ele deve estar tão bolado quanto eu, porque o Vasco está perdendo de 1-0. O que acontece, né? Vou falar um pouquinho, então, sobre carreira, sobre exterior e vou dar um spoiler já, né? Na prática, a carreira de DevOps ela não muda tanto assim quando a gente está trabalhando para fora. E acho que é isso que eu mais gostaria de falar para vocês hoje. E até falar um pouco de que a gente, brasileiro, né, a gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? De que acha de que, pô, lá fora vai ser muito mais difícil, muito mais trabalhoso, etc, né? E, na real, nós somos profissionais muito procurados lá fora, né? Muito mesmo, assim como, sei lá, a galera da Índia, né? Chineses também têm se empenhado muito em determinadas tecnologias, como, por exemplo, Kubernetes, 5G, questões de 5G, de 6G, de Cloud Native, né? Então, acho que são algumas ferramentas bem interessantes. E o brasileiro é, de fato, aquele povo que não desiste nunca, né? Então, o deploy caiu 11 horas, geralmente, principalmente o europeu, ele tipo assim, não tenho nada a ver com isso, amanhã eu resolvo. O brasileiro vai lá, não, tá dando merda, eu vou lá, eu vou resolver isso, porque, sendo problema meu ou não, ainda é meu trabalho, né? Se está certo ou não está certo, o fato da gente se dedicar bastante ao nosso trabalho faz com que a gente seja um profissional muito demandado, né? E aí eu vou falar um pouquinho rapidamente de mim, né? Meu nome é Camila Martins, mas vocês podem me chamar de Cami, mas eu sou mais conhecida como punk do DevOps, né? Eu sou uma punk paulista agora de 27 anos. Eu jogo bola, né? Jogava, agora eu tô meio parada. Sou portelense, né? Eu sou de São Paulo, mas eu moro no Rio há 5 anos. E aí eu desfilei na Portela esse ano. Eu gosto muito de futebol, né? Eu acho que quando vocês viram, alguns viram que eu cheguei, eu tava vestida de Vasco e tal, né? Eu gosto muito do Vasco no Rio, mas eu nasci em São Paulo, né? Infelizmente, eu torço pro Santos. Eu gosto de time que joga na segunda divisão, né? Adoro, sem esporte, entendeu? Eu sou Senior SRE na Storyblock, né? Então eu trabalho numa empresa há 2 anos para o exterior, né? Eu trabalho para uma empresa austríaca, né? Eu sou Google Developer Expert no Google, né? Então com foco em Google Cloud, com modernização de arquitetura. Também faço parte do time de inovação do Google, que é uma parte de comunidade, né? Eu não trabalho no Google, mas eu auxilio na parte de comunidade do Google. Sou líder de comunidade da Docker, sou Docker Captain. Ajudo a organizar os DevOps Days globalmente. Aí, para quem ainda não sabe, vai ter DevOps Days aqui em Juiz de Fora, se não me engano vai ser em julho, né? Se alguém souber aí da informação do dia e tal, pode dar um grito aí e me falar. Também faço parte da organização de embaixador de HashiCorp. Não me perguntem agora nada sobre IBM, pelo amor de Deus. Enfim... Ajudo também algumas comunidades de emprego que também são muito interessantes lá no Rio, né? Que é a Impulso. A Impulso é como se fosse um Tinder de contratações, né? Até se depois vocês quiserem trocar uma ideia comigo sobre vagas, né? Lá tem todo tipo de vaga, tanto de DevOps quanto de back-end, front-end. A ideia deles eles fazem uma consultoria de RH, né? Então eles acompanham ali a contratação da pessoa, fazem o match entre as empresas que querem esses trabalhos, esses trabalhadores, né? E esses trabalhadores que querem, né, entrar nessas empresas, nesses diferentes cargos, né? Isso aí está desatualizado, eu sou mestre em redes avançadas na Federal do Estado do Rio de Janeiro e faço curadoria e sou instrutora na Linux Chips, né? Bom, vamos lá. O que é Storyblock? A Storyblock, ela é um CMS, né? Então eu vou falar grosso modo como se fosse aí um WordPress, né? Um Joomla da vida, sei lá. Só que eles têm 2 focos, né? Além do foco deles ser performática, então eles são um CMS headless, né? Então ele trabalha de uma maneira muito mais performática do que um CMS comum. Eles também são o único CMS headless que trabalha com editor visual. Então eles trazem aí uma vibe mais no ou low code, né? Então isso é muito bom não só para os desenvolvedores que trabalham com essas plataformas, mas também muito para a parte de marketing, omnichannel, tem que fazer alguma campanha no site. Você, em poucos cliques, você consegue fazer alterações,
né? E aí, vamos falar um pouco já sobre onde arrumar, né, esse tipo de trabalho. Eu estava ali numa roda de conversa muito interessante, inclusive, de carreira sobre networking e tal, e eu acho que o networking, ele é, sim, extremamente importante. O que vocês estão fazendo aqui agora, eu sei que às vezes é chato, é cansativo, você está com sono e tal, tem que tomar um café, mas assim, é extremamente rico vocês continuarem frequentando eventos de TI, porque você vai trocar ideia com pessoas, vai conhecer outras pessoas que às vezes estão fazendo o que você quer fazer, ou assim, eu quero virar back-end, aí você conhece uma pessoa que está começando a fazer isso agora, fez um bootcamp, ou então, sei lá, comprou um curso, ou acabou de entrar na faculdade. Então, assim, quais são os caminhos? Eu acho que estar em comunidade ajuda a facilitar a sua vida do que você ficar ali tentando começar do zero e encontrar ali meios que, enfim, se você ficar batendo cabeça sozinho, vai ser muito mais difícil do que se você trocasse ideia com as pessoas, né? Inclusive, open spaces, né, que vai ter, acho que daqui a pouco, né, são ambientes extremamente importantes e super interessantes para ter esse tipo de comunicação. E aí, né, é por isso que eu sempre peço que os eventos, sejam eles quais forem, né, tanto de dev quanto de DevOps, etc., tragam conteúdos para iniciantes, né? Para a galera, quando chegar aqui, não ficar boiando, né? Porque esses eventos, eles precisam abraçar, né? Eles têm que ter uma vibe também para iniciante, para que essas pessoas saibam por onde começar, como começar, né? E as empresas que estão aqui, por exemplo, como patrocinadoras, ter aí, né, oportunidade de vagas, de empregos, falar sobre essas oportunidades, porque, infelizmente, né, a gente está no momento do mercado agora o mercado ainda está instável, né? A gente veio desse pós-pandemia aí, também tem essa época que as empresas pegaram, principalmente as startups, pegaram muito investimento, queriam viver muitas só do investimento, não conseguiam lucrar e conseguiam sobreviver dos próprios lucros, e o que aconteceu foi corte. Contratou-se demais, então precisava de 10 devs, contratou 40, porque a gente está vivendo do investimento que, sei lá, uma galera botou na gente. Só que aí começaram os cortes. E isso ainda vem acontecendo, infelizmente, também porque a galera quer tentar, né, regular o nosso mercado, né? Então, tipo assim, quem sabe, com esse monte de dev desesperado, pagar menos, né? Porque a pessoa quer emprego de qualquer jeito, ela quer pagar as contas. Então, ela vai aceitar quase que qualquer coisa, ou talvez a necessidade, tipo, um valor muito abaixo do real valor de trabalho dela. Isso se chama capitalismo. Então, assim, então, o que acontece, né? A gente está no momento ainda de muitos layoffs, né? De muita instabilidade de mercado. Então, praticamente não se abre vaga para júnior, né? Então, ou se abre, são poucas. O que eu vejo, inclusive, no cenário de DevOps, né? Sendo muito sincera, quase não se abre vaga para júnior em DevOps, né? As vagas que tem ou são trainee, estagiário, ou então já são pleno para sênior, porque o DevOps, ele abarca muitas coisas, né? Você tem ali a parte de monitoramento, você tem rede, você tem Linux. Aí, dependendo, você também vai trabalhar com Windows. Porque depende muito do servidor que você trabalha, da nuvem que você trabalha. Já pensou trabalhar com Oracle Cloud? Eu sairia correndo. Mas, enfim. Ai, é patrocinador? Será? Ai, meu Deus. Mas, enfim. Desculpa. Mas, enfim. Aí, o que acontece, né? Infelizmente, ou sei lá, pela quantidade de coisas que você tem que saber, isso acaba tendo que... Você tem que trazer uma bagagem, né? Que às vezes, quando você é dev JavaScript, você tem um foco ali, né? Aprender JavaScript. O DevOps é um mundo de coisas, né? Então, onde arrumar um trampo confiável, né? Eu diria que, além da parte, né, do networking, existem alguns sites que ajudam bastante. O LinkedIn tem sido uma ferramenta muito útil para trampos de fora, né? Inclusive, tem se oferecido, né, a galera que é propriamente recruiter de vagas, principalmente americanas, tem abordado muitos devs, pelo menos é o que acontece comigo e outros amigos meus. Então, se abordar, estejam de olho nessas vagas, mas tomem muito cuidado, procurem saber quem procurem saber quem são essas empresas, quem são essas pessoas, porque, por exemplo, numa dessa eu quase caí numa furada, né? Por exemplo, eu recebi uma proposta, né, já faz uns 2 anos e meio,
E aí um amigo meu tinha acabado de entrar nessa empresa, e aí a gente cai naquele conto, né, do recém-contratado, né? O fato de uma pessoa estar lá deslumbrada porque acabou de entrar, daí acabou de receber o kitzinho de onboarding, e tá feliz, e não sei o quê, não quer dizer que dali 3, 4, 5 meses, quando ele realmente, né, e foi até uma coisa que eu também ouvi ali na roda de conversa, os problemas, né, você vê que a empresa é boa não quando tá tudo bem, tá tudo feliz. Você começa a ver se a empresa é boa ou não quando o bagulho começa a dar problema, né? Então, quando você tem os conflitos, né, quando você tem problemas tanto de soft skills quanto de hard skills, né? Então, como você tem um problema com alguém dentro da sua equipe de trabalho, como que a RH vai gerenciar isso? Ou então tem um card lá que está trocentos anos lá travancado e tem outras pessoas que estão precisando liberar isso. Então, tanto em uma parte quanto em outra, você vai perceber como que é a empresa através dos piores cenários, né? Então, o que aconteceu foi que esse amigo estava deslumbrado, me indicou para a vaga, eu resolvi entrar, né, resolvi tentar, né, o processo seletivo, e o que aconteceu foi que o processo seletivo era bem estranho, porque o cara já chegou falando que eu ia passar, né, só que eu nem fiz o case ainda, me pediu um valor lá e tal, não quis muito saber da minha carreira nem nada, só quis que eu saísse aceitando tudo e já entrasse no trampo, porque acho que eles estavam muito desesperados por uma mão de obra. Eu achei o processo um pouco estranho, acabei não aceitando. Quando deu aproximadamente ali, sei lá, uns 6 meses depois, meu amigo meteu o pé, porque ele falou que o modo de trabalho, né, e a galera que trabalhava com ele, principalmente no RH, era uma galera meio desumanizadora, né, e muito maçante. Por quê? Porque eles estavam desesperados ali por mão de obra, não tinham muito, entrava no site, os clientes, tipo, você não conhecia ninguém, era uma galera, tipo, muito estranha, tipo, você entrava, não tinha clientes que você conhecia, eram pessoas que, empresas que eu não ouvi falar, né? Então é muito importante, se possível, que você tenha referências. E se você não tiver referências, não tem problema em perguntar, né? Não tem problema de entrar no LinkedIn, tipo assim, pô, como é que é trabalhar aí? Como é que funciona, né? Como que funciona? Claro que é muito mais interessante você fazer isso num evento, né? Mas também é interessante você trocar essa ideia num grupo de Telegram, num grupo de WhatsApp, por isso que eu falei de novo. Fomentem essas comunidades, né? E o Stack Overflow, ele também tem uma parte de trampos remotos, então vocês podem acessar essa parte, porque tem remoto e tem remoto dependendo da localização, né? Porque tem esse tipo de contratação também, né? Até por uma questão de base salarial, que aí é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, mas assim, não concordo, né? Mas existem empresas que pagam o seu salário, um salário único, né, para qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, e tem uma questão de base salarial, né? Então a pessoa que trabalha nos Estados Unidos, ela vai ganhar um salário diferente de uma pessoa que mora no Brasil. Vai ganhar algo parecido, mas não vai ganhar a mesma coisa. Vai ter ali um range salarial que eu particularmente não acho muito justo, mas isso pode acabar acontecendo. E aí tem, né, é remoto, mas a gente só vai contratar a galera da América Latina, é remoto, mas a gente só vai contratar galera da Europa, né? Isso acontece às vezes por uma questão de negócio também. E aí, além disso, tem um site que agora ele mudou de nome, mas eu conheço ele por AngelList, que lá, além de você ver os trabalhos, você consegue ver o range salarial. Isso é muito importante, por quê? Porque para você saber quanto que você vai pedir na vaga, porque para um trampo de fora, você não fala o seu salário mensal, você fala o seu salário anual, né? Então você não fala, tipo assim, eu quero ganhar, sei lá, 3 mil euros por mês. Não, eu quero falar, tipo assim, eu quero ganhar 45, 50 mil euros por ano, né? E aí você olha lá e vê, por exemplo, na Europa estão pagando tanto por um DevOps Senior por ano. Nos Estados Unidos estão pagando tanto. Isso vai ser importante para você negociar e também para saber se você não está sendo feito de palhaço, né? Porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre salário, né? Isso é uma coisa que dentro da nossa área é muito tabu, mas a gente precisa saber. A gente precisa saber se o nosso coleguinha está ganhando mais, sendo que ele está fazendo a mesma coisa, porque a gente entra até, por exemplo, em questões de gênero, né? Em questões raciais. Então eu acho que é muito importante a gente saber, né?
E saber também, tipo assim, pô, eu tô fazendo a mesma coisa que o cara e eu não tô ganhando a mesma coisa, por quê? É só porque ele tá mais tempo na empresa ou tá acontecendo alguma coisa, né? E também para saber como tá o mercado, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é, não deixem de fazer processo seletivo só porque vocês estão numa empresa, né? Não é se acomodar, né? Mas não deixem de olhar o mercado, não é porque, eu tô estável e tipo, mas eu vou trair meu chefe, não é nada disso, tá ligado? É para você continuar vendo o mercado para primeiro, quais são as necessidades que eu preciso hoje? Será que tem alguma coisa que eu preciso aprender? E outra, como está o mercado? Será que o mercado está pagando mais do que a empresa que eu estou hoje? Então, acho que são questões interessantes para vocês pensarem para ter uma melhor negociação, para quando vier o feedback e o feedback salarial, vocês conseguirem ter uma barganha para discutir essas coisas, etc. Onde receber o dinheiro, né? Isso acaba sendo uma polêmica, né? Porque essa parte não, na verdade, a parte da contabilidade. Existem diferentes maneiras, né? Você pode receber o seu dinheiro. Tem algumas empresas que já fazem isso para você. Então, tem uma plataforma que ela é internacional chamada Deel, né? Que é DEEL, que ela faz o trâmite da empresa, então ela pega já o dinheiro em euro ou em dólar, ou seja lá o valor que for, e ela já pode transferir direto para uma conta sua automaticamente, seja Wise, seja PayPal, que geralmente tem taxas salgadas, ou então você pode transferir diretamente para sua conta bancária, já em real, né? E aí a própria plataforma ela já vai descontar ali os impostos para a nacionalização desse dinheiro, né? Que seria o que a gente chama de spread, né? Então já converte o valor, já paga ali o que seria um IOF ali. E você pode também jogar em plataformas que são de recebimento de dinheiro internacional, né? Que nessas plataformas você vai pagar um pouco menos de imposto do que se você jogar direto para um Nubank, um Itaú da vida, que seria Remessa Online, Husky, que agora virou Nômade, né? Eu, particularmente, prefiro a Husky, porque, recentemente, na empresa que eu trampo, né, muitas pessoas tiveram problema com remessa online, de atraso de recebimento de valores, né? Então, quem quiser receber dinheiro online, né, eu sugiro bastante que vocês utilizem o Husky, inclusive porque eles têm uma taxa lá fixa, que dependendo de quantas vezes você recebe, você tem um imposto fixo ali em torno de 1%, né, em cima do seu salário em euro ou em dólar, né? Enfim. Aí entra a parte da contabilidade e as despesas do cotidiano, né? Quando você for pensar no salário, né, como que eu fiz, né? Tá errado, tá certo? Não sei, mas foi a maneira que eu fiz. E eu acho que é por isso que é tão importante a gente conversar em comunidade, porque eu acho que é isso que dá uma noção pra gente de, tipo assim, como eu posso fazer melhor da próxima vez, né? Quando eu fui pedir salário, essas coisas, eu já calculei pensando na conversão do euro e já pensando que no meu salário eu tinha que ter uma discrepância razoavelmente interessante da CLT, porque na CLT eu ia ter coisas como, apesar do PJ eu pagar bem menos imposto, na CLT eu já tinha plano de saúde, eu já tinha VR, eu já tinha VA, eu tinha coisas que agora eu ia ter que tirar do meu bolso no PJ. E por mais que ainda sobrasse grana, eu também tinha que pensar, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou investir esse dinheiro? Em que lugar? Eu vou colocar, sei lá, eu vou colocar num tesouro direto, eu vou guardar? E também pensar nos benefícios que eu teria como CLT e que eu perdi, né? Então, por exemplo, 1/3 de férias, 13º. Então, tem pessoas, e eu acho isso bem interessante, que quando fazem o cálculo, porque essas empresas, né, que são de fora, elas não têm na legislação delas 13º. Então, quando você for pedir o seu salário, já pensar nisso, né? Pensar, vai chegar o final do ano, e aí, a grana que eu vou ganhar, posso pensar em ganhar um pouco a mais, né, e no final ter como se eu tivesse um 13º, como que vai ser o meu rendimento, né, em algum lugar, para quando chegar lá, eu ter uma barganha muito mais interessante do que eu teria no CLT. Tudo isso são coisas que você vai ter que pensar, né? E em relação à contabilidade, né, existem duas maneiras de fazer. Você pode ter um contador próprio. Eu, particularmente, acho melhor isso, porque eu acho mais confiável. Se der algum BO, eu tenho com quem reclamar, eu tenho uma assessoria direta com uma pessoa. Mas agora, além da Contabilizei, tem surgido empresas específicas, até pelo alto número de devs que estão, né, fazendo trampo para fora, não só trampo fixo, mas também freelas, né? Tem empresas que estão se especializando. Eu vi uma agora, inclusive, no Instagram, mas eu me esqueci do nome,
que estão se especializando em fazer esse atendimento para desenvolvedores de software, né? Então, eles fazem essa contabilidade exclusiva para a galera que trabalha com desenvolvimento de software. O meu problema que eu contabilizei é que, como é uma plataforma meio, a grosso modo, fast food, já aconteceram problemas com pessoas que eu conheço ou pessoas que minha contadora conhece, de algum contador de lá esquecer de pagar um imposto, etc. E o problema disso é que, enfim, quando cai na malha fina, os resultados são bem péssimos, né? Galera que teve que pagar 20 conto de imposto, ou então estava dentro de um KNAI errado, né? Estava dentro de uma categorização da empresa errada, e isso gera uma série de problemas. Então, tem que tomar muito cuidado. A pessoa que você vai se relacionar, o seu contador, ele tem que ser uma pessoa de confiança, tem que ser uma pessoa que está ali junto com você, analisando tudo, para você não ter um BO muito maior no futuro, e uma pessoa que você pode também responsabilizar se der merda, né? Não, tipo, simplesmente, sei lá, um problema na plataforma, né? Enfim, como é que você vai conseguir falar com o Contabilizei, tipo, e agora? O que eu faço? Né? Então, é importante você ter a oportunidade de ter um suporte depois, né? E aí, mais entrando agora na parte de trabalho, como que é o ritmo de trabalho, plantões e troubleshooting. Recentemente agora, onde eu trabalho, a gente implementou um call, né? Então, a gente tem um time de 3 pessoas, 3, 4 pessoas, e cada semana do mês uma pessoa fica em on call. A gente ganha uma remuneração por isso. Isso, inclusive, é bem legal, porque não é uma coisa comum no exterior, geralmente isso já está ou vinculado no fixo do que a gente ganha, né? Ou então a gente não ganha nada, né? Mas nesse caso existe um valor que a gente ganha por estar naquele dia, e se a gente é acionado, a gente ganha um valor a mais também e ganha um dia de folga. Então, por exemplo, além do valor pago no 1º de maio, que sei lá, vou trabalhar, eu vou ganhar uma folga em cima daquele dia também, né? O ritmo de trabalho, né? É um ritmo de trabalho bem tranquilo. Eu diria que até assim, da experiência que eu tenho, mais tranquila do que o ritmo brasileiro, né? Eu acho que o meu ritmo brasileiro, no geral, sempre foi muito caótico. Agora, assim, depende muito do lugar que você vai trabalhar. O que eu conheço empresas europeias geralmente são mais tranquilas, porque a galera tem essa coisa mais de boa na mente, de work-life balance, né? De tipo assim, deu 6 horas, fecho meu monitor, vou trabalhar, no notebook, vou trabalhar com outra coisa, vou cuidar da minha família, eu vou cuidar de um hobby, eu vou sair com meu cachorro, vou passear. O americano já é muito mais workaholic, né? Então, isso provavelmente para empresas americanas muda muito mais, porque é o estilo de vida que alguns amigos meus têm. Toda empresa americana vai ser assim? Não necessariamente. Tem amigo meu que trabalha em empresa americana, geralmente o americano paga mais, mas ele vai te cobrar mais. Mas eu tenho amigos que ganham muito bem e 6 horas eles estão fechando o notebook, indo viver a vida deles e tirando uma grana muito boa, obrigada, né? E tem gente que tem um ritmo de vida tão tranquilo em uma empresa que acaba trabalhando em 2. Assim, né? Tem que tomar muito cuidado, principalmente com o seu contrato, ainda mais com o contrato de NDA, né? Que é um contrato de confidencialidade da empresa, porque dependendo, você não pode trabalhar nem num concorrente, nem em qualquer empresa que tenha relações com concorrente. Então, sei lá, eu trabalho numa empresa de doce, e aí não necessariamente eu trabalho numa outra empresa de doce, mas eu trabalho numa empresa que faz consultoria para uma outra concorrente de doce. Então, isso lá na frente pode dar BO. Eu sei porque eu já vi isso acontecer. Então, tomem cuidado com isso. E também, assim, eu sei que ganhar grana é importante, mas coloquem na cabeça de vocês o quanto que vale também a saúde mental de vocês. Porque eu já tive 2 burnouts e, assim, não recomendo, tá ligado? E troubleshooting também é muito tranquilo. Eu acho que, assim, né? Que nem eu falei, eu acho que nós temos total capacidade de executar qualquer trabalho em qualquer lugar do mundo. E o que é um negócio muito interessante desses ambientes é que eles são ambientes multiculturais. Então, você vai lidar com pessoas de tudo quanto é lugar, tudo quanto é tipo de sotaque, tudo quanto é tipo de idioma. A gente tem lá no Slack um canal de galera de tudo quanto é lugar falando: a gente tem uma festa tradicional aqui na Índia, a gente está tendo uma festa tradicional aqui na Nigéria, né? Então, você acaba conhecendo outros ambientes. E o fato de ser um ambiente multicultural
multicultural ajuda bastante, por exemplo, na questão do inglês, né? Então você não fica com aquele medo em relação ao inglês, né? Ah, o inglês tem que ser perfeito, tem que ser igual ao de americano. Não, porque ali é um ambiente seguro, porque as outras pessoas também têm sotaque. Há muitas pessoas ali não têm o inglês como idioma nativo, né? Que é até um pouco do que eu ia falar agora. Então, assim, não deixem de ter o inglês no currículo de vocês. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, não só para a carreira, mas também para vocês lerem documentação. Tem documentações oficiais que são só em inglês, né? Então, tomem atenção com a questão do idioma, né? E nunca se sintam rebaixados porque, sei lá, falei errado, ou não sei o quê. A fluência não é sobre gramática somente, mas é muito sobre comunicação, né? Independentemente de eu ter falado talvez uma ou outra palavra errada, se a outra pessoa entendeu, aquilo para mim é muito mais importante. Aquilo que a outra pessoa falou é muito mais importante do que simplesmente, eu tenho que falar gramaticalmente correto. Porque nem a gente, às vezes, acaba falando gramaticalmente correto o português. Então, o importante é ser entendido, o importante é dar a cara a tapa para falar em outro idioma. Eu vi pessoas... Porque, tipo assim, não é sua língua nativa, né? Então, assim, você já está tendo toda a coragem ali de aprender. Tem pessoas ali que só sabem uma. Então, tipo assim, você que está sendo muito massa de aprender um outro idioma que vai ser muito importante para a sua carreira. E, claro, soft skills, né? Soft skills que é muito do que a gente também viu ali na roda de conversa, né? Saber trocar ideias, saber dar feedback, que são muitos dos pilares de DevOps, né? Saber se comunicar, não xingar o coleguinha na frente de todo mundo, não xingar o coleguinha, na verdade, né? Mas assim, fez uma coisa que não gostou, sei lá, não gostei disso, né? A gente, né, eu ouvi uma coisa uma vez de um chefe meu que eu nunca esqueci. A gente pode ensinar tecnologia, mas a gente não ensina uma pessoa a trabalhar em grupo, a gente não ensina uma pessoa a se comportar. Então é muito importante, a gente não ensina uma pessoa a ter a cultura da empresa. Então é muito importante que isso já esteja enraizado ali, né? Trabalhar em equipe, saber se comunicar, saber mentorar, né? Não adianta nada, né? Como a gente viu ali mais cedo na roda, né? Tipo, saber coisa pra caramba, né? Ser uma pessoa sênior, mas aí na hora de passar isso para um júnior, tipo, ser uma pessoa babaca, né? Então, tipo assim, como diria o ditado, para não falar outra coisa, não seja babaca, né? Com as pessoas. Então, assim, acho que as dicas mas quando que eu vou ficar pronto para fazer isso? Eu acho que não tem muito momento para ficar pronto. Tentem, né? Assim como, por exemplo, quero virar dev, quero virar DevOps. Tentem, comecem a estudar e submeta a vaga. As entrevistas que você não passar vão te preparar para outras entrevistas, né? Como já aconteceu comigo. Teve entrevista de sênior na época que eu não passei. Aí eu peguei e tentei outras. E fui tentando e em algum momento eu passei. Porque a gente vai percebendo as fragilidades, a gente tem que ser honesto com a gente e perceber as fragilidades ao longo do nosso processo. Então, eu acho que eu não fui muito bem na parte de rede. Vou estudar a rede, então, para quando eu chegar lá na próxima entrevista, porque as entrevistas de DevOps, elas não vão mudar muito. Ninguém vai falar de cubo mágico na entrevista de DevOps. Vai perguntar rede, vai perguntar container, vai perguntar Kubernetes, não vai fugir muito disso. Então, se tem uma que não vai ser tão legal porque eu não estudei rede o suficiente, então vou estudar rede, porque na próxima que me perguntarem, eu vou ir melhor. E aí fazer isso, e coragem. Submete, em algum momento vão te chamar e você com certeza vai ser o perfil de alguma empresa. E foi isso que aconteceu, né? A gente lá na Storyblock hoje, né? Eu vou tentar dar uma corrida, mas hoje na Storyblock a gente trabalha com Kubernetes, trabalha com ECS, trabalha com AWS, né? AWS ECS, né? Então trabalha com Docker, trabalha com vários tipos de monitoramento, né? Grafana, trabalha com Elastic, trabalha com Prometheus, etc. A gente trabalha com o back-end Ruby, o front-end é JavaScript com Vue.js, né? E basicamente, né, o que eu quero dizer com isso o que a gente trabalha é coisas que as empresas brasileiras aqui também trabalham, né? A gente também pensa numa ideia de, tipo assim, lá fora o bagulho é absurdo, sensacional, os robôs estão voando. Não é nada disso, tá ligado? Tipo assim, inclusive tem muito legado lá fora, tem muita galera que usa ainda coisa velha, tipo Beanstalk, uns negócios enferrujados já. Então, tipo assim, é muito mais sobre a vontade de você fazer aquilo, de aceitar o desafio, do que quais as ferramentas. Então, quando você está no processo seletivo, mesmo que você não saiba algo, isso acho que é uma dica geral, mesmo que você não saiba, demonstra que você quer aprender aquilo. Porque é isso que vai mostrar para o cara, tipo assim,
essa pessoa não sabe, mas ela está muito afim de aprender, né? E acho que basicamente essas são as minhas considerações. Na Storyblock hoje a gente não está com uma vaga exatamente de DevOps aberto, mas a gente está com uma vaga de suporte. Então, um suporte que no futuro a gente vai pegar essa pessoa e vai ser o nosso DevOps Júnior, né? Então, qual que é a ideia, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar mais alguma ideia comigo, né? Vocês podem falar comigo por aí, pelo evento. Esses são os meus... as minhas redes sociais, né? Meu e-mail, meu Instagram, meu Twitter, meu site, etc. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a organização do evento. Vocês estão sensacionais. O evento está lindo, maravilhoso, muito bem organizado. Muito orgulho de ver essa comunidade de Juiz de Fora crescendo. Eu vi ela crescer com o chopp da TI. E aí agora, tipo, vocês estão super bem estruturados e muito, muito massa. E se você mora em outra cidade, leve esse evento e leve outros eventos e leve um meetup para vocês começarem a conversar. Porque isso pode sair coisas muito boas. E além do DevOps Days Juiz de Fora, tem DevOps Days Rio de Janeiro agora. Dia 24 de agosto. Quem quiser 3 horinhas, né? Quem quiser aí sair daqui e trocar uma ideia com a gente. A gente está com o Call for Papers aberto, vai ser super enriquecedor. E muito, muito obrigada mesmo, gente. Valeu demais.